arte de fazer perguntas. A empresa inteira está lendo o livro do Pablo. Qual livro? A arte de fazer perguntas. E o que faltou na história do telefone? Uma pergunta. As perguntas trazem clareza. O ouvir e olhar nos olhos traz clareza. A atenção traz clareza. E quando eu observei e descobri que por causa de uma pergunta estava tendo uma confusão. Só que a verdade, ó, posso falar uma coisa para vocês? Eu estou aqui, ó, vou subir aqui agora para falar com vocês. Estou aqui. Sou a pessoa que organizou e criou esse método. Só para a gente alinhar as expectativas, tá? A Patrícia. Eu não sou a melhor pessoa, a mais especialista em fazer perguntas. Eu aprendo todo dia. Isso aqui é um drive poderoso para você ganhar sua manhã. Se eu cheguei, a gente estava me maquiando ali atrás, a Natália olhou para mim, a maquiadora. Cadê a Natália Caron? Está aí? Está lá atrás. Está lá atrás? A Natália olhou para mim e falou assim, nossa, Patrícia, eu preciso conhecer essa nova Patrícia aqui, porque essa eu não conheço. Aí eu olhei para ela e falei, então minha filha, já conhece rápido e conhece hoje, porque a de amanhã já vai ser outra diferente. Eu falei assim, ó, quem me conheceu? Tem gente que, minha irmã, não tinha me visto ainda esse ano. Aí ela chegou para me abraçar, eu falei, feliz ano novo. Porque a gente não tinha se visto esse ano ainda. Quem me conheceu ontem vai ter que me conhecer hoje de novo. E quem me conheceu hoje vai ter que me conhecer amanhã de novo. Por quê? Porque eu instalei um driver chamado crescimento. E todos os dias nós temos que crescer. Se você continua sendo exatamente a mesma pessoa de ontem, de antes, de antigamente, de 10 anos atrás, aí acende um alerta gigantesco. Você não está crescendo. Eu vou dar o exemplo do Pablo novamente. O Pablo tem uma mentoria, que é o conselheiro, é a mentoria que eu entrei. E é um dos motivos que eu sou CEO hoje do ecossistema. O Pablo tem uma mentoria chamada O Conselheiro. Hoje custa R$315 mil. Quando eu entrei, custava 200. Graças a Deus que eu entrei naquela época. Custava 200, hoje custa 315. Só que eu já tive uma visão, Medina, do conselheiro custando 1 milhão. Aí você pode falar assim, tá louca, Patrícia? Você surtou, bateu a cabeça ali antes de entrar? Não. Por que antes custava 200 e hoje custa 315? Quando eu fiz a mentoria, o Pablo não era Ironman, o Pablo não era Ultraman, ele não tinha sido candidato a prefeito de São Paulo, ele não tinha tido 1.700.000 votos, ele não tinha feito as experiências que ele tem hoje, ele não sabia esquiar do jeito que ele sabe hoje, ele não sabia andar de snow como ele sabe hoje, ele não tinha, imagina o Pablo há 3 anos atrás quase. Só que ele investiu nele, e ele cresceu como pessoa. E aí, quando você cresce como pessoa, você pode colocar o valor que você quiser, porque não é mais sobre valor, não é mais sobre preço, é sobre valor. E como eu já vi, e eu já acompanho, e eu percebi que o Pablo não para de crescer, ele agora resolveu se inscrever numa corrida, já está sabendo, né? Uma corrida no deserto, sabe? Ele se inscreveu numa corrida no deserto para de 386 quilômetros. Se eu não me engano, é em julho ou em outubro. Lá nos Estados Unidos, no deserto. Já se inscreveu. Ainda disse que vai chamar o Thiago Rocha para ir junto. Aí eu te falo, imagina o Pablo depois de correr 386 quilômetros no deserto. E se você quiser andar perto dele, carregar os drives, ele vai ter que pagar para estar com ele. E eu estou garantindo a você, vai chegar um dia e eu vou estar viva para ver que o conselheiro vai custar 1 milhão. E eu vou falar assim, ó, eu sou da primeira turma do conselheiro. E na época eu paguei 200 mil. Só que eu paguei 200 mil e naquela época eu aprendi com o Pablo de 200 mil. Só que o Pablo agora cobra 315 mil. E daqui uns dias ele vai cobrar 1 milhão. E eu vou te falar uma coisa, dependendo da pessoa, quanto mais caro você pagar, melhor. Porque ela tem mais valor para agregar na sua vida. Se você quer pagar barato, se contente com barato. Eu sempre falo que você não vai chegar numa loja da Mercedes
E você não vai levar uma Mercedes pagando o preço de um Fusca. E é isso que a gente quer. É isso que o povo brasileiro aprende, inclusive. Andar de Mercedes. É sério, fala a verdade. O nosso lado preguiçoso, sem vergonha. E até falar o lado do esquerdo. Né? O lado esquerdo nosso. Ele quer o quê? Ele quer andar de Mercedes pagando o preço de um Fusca. Mas é possível? Andar de Mercedes pagando o preço de um Fusca? Nunca na vida. Você vai andar com aquilo que você está disposto a pagar. Não, e acabou a história. Então, eu aprendo o tempo todo e o que eu entendo hoje de comunicação, um dos maiores segredos é o quê? Saber fazer perguntas. Teve uma confusão num telefone por causa de pergunta. Você julga e tem um monte de sentimento sem fazer as perguntas certas. Não, anota aí no seu caderno, por favor, anota assim, ó. Eu preciso ser uma metralhadora de perguntas. Se eu estivesse no seu lugar, eu colocaria assim, ó, objetivo, alvo para 2025. Aprender a fazer perguntas. Vou te dar alguns códigos de pergunta. Pergunta revela maturidade. Pergunta revela intenção. Pergunta revela o coração. Perguntas mostra de fato e de verdade a intenção daquela pessoa. Mas às vezes você só responde. Quem aqui é muito bom de responder? Levanta aí a mão. Você é muito bom de responder. Todo mundo aqui é. A maioria não levantou a mão. Todo mundo aqui é. Quer ver? Vou fazer um teste com vocês. Quem fez ensino médio aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ensino médio. Quem fez ensino fundamental, prézinho lá? Quem fez? Quem fez faculdade? Nossa, muita gente fez faculdade, glória a Deus. Fala para mim, quem dirige? Tem habilitação? Todo mundo, não é possível. Quem dirige bem assim? Fala assim, eu dirijo bem. A Paulinha falou assim, eu dirijo demais. Eu te conheço, está profetizando, beleza. Olha aqui para mim, na escola, no prezinho, você fazia prova. E as provas eram através do quê? Pergunta. E você era obrigada a o quê? A responder. E ainda era obrigada a responder o quê? Certo. Se você não respondesse certo, você era reprovado. A maioria aqui levantou que dirige. Agora deixa eu perguntar, quem tem porque uma coisa é dirigir, outra coisa é ter habilitação. E que não está suspensa, inclusive. Né? Deus está falando, eu senti umas risadas lá no fundo, vocês ouviram? Então vamos lá, quem tem habilitação vigente, que não está suspensa, levanta a mão. Para tirar a habilitação, você fez uma prova o quê? Teórica e depois uma prova prática. Quem tem faculdade fez o quê? Todo semestre você fazia o quê? Prova. Então a nossa cultura nos ensinou a sempre responder. E detalhe, não é responder de qualquer jeito. É responder certo. Quem fez faculdade mesmo? Levanta a mão. Tá, agora, fica com a mão levantada, gente. Vocês estão com preguiça? Fica com a mão levantada. Só baixa a mão, presta atenção. Só baixa a mão agora. Fica com a mão levantada quem fez faculdade. Só baixa quem nunca pegou nenhuma DP. Quem nunca pegou DP, baixa a mão. Não, fica com a mão levantada quem pegou DP. Dependência. Teve que repetir o semestre. Repetir o semestre? Fica com a mão levantada. Ou coisa ruim, miserável era ter dependência, não era? Sabe o que é DP? É você repetir o semestre inteiro, a mesma matéria, e quem fez faculdade particular ainda tem que pagar. Eu me arrepio só de falar. Não, fala sério. Aí você fala assim, mas pelo menos a faculdade era só um semestre, e na escola quero repetir o ano inteiro. Posso perguntar? Vocês contam assim para mim? Conta. Fala assim, quem já repetiu de ano? Levanta a mão, deixa eu ver. A pessoa já levanta e baixa rápido. Olha só, por que você repetiu de ano? Porque você não respondeu as perguntas certas. Por você não responder as perguntas certas, você fez o quê? Repetiu de ano. Então a gente foi drivado a vida inteira o quê? A responder e responder certo.
Oi? Ou não responder. Quer ver, ó? Você fez várias provas ao longo da sua vida, com certeza, e vai fazer ainda, normal, tá? Só que na maioria das provas, quem aqui já pegou uma prova que estava escrito assim? Eu não sei vocês, mas eu na redação, em algumas provas, sempre tinha: leia a pergunta acima e responda a pergunta abaixo. Vocês já pegaram a prova assim? Leia o texto. Sabe aquelas provas que tinha um texto, e aí tinha várias perguntas sobre o texto? Então tinha assim, ó: leia o texto acima e responda as perguntas abaixo. Eu não sei você, mas eu nunca peguei uma prova que estava escrito assim, ó. Ia ser muito bom isso, gente. Eu ia amar. Leia o texto acima e crie as perguntas abaixo. Você não pega. Era sempre o seguinte: responda, responda, responda. O que é isso? A escravatura das perguntas. Nós somos excelentes em responder perguntas e somos péssimos em criar as perguntas. Se eu abrisse aqui agora um momento de sessão de fazer perguntas, eu tenho certeza que tem gente aqui que é totalmente travado. O coração ia acelerar, a pessoa ia desejar fazer uma pergunta, mas não ia ter coragem. Por quê? Porque fica com medo, porque tem necessidade de aprovação, porque o que vão pensar de mim, e se ela responder torto, né? Passa 1000 coisas na sua cabeça. Agora eu vou falar uma coisa para você. O povo enjoado, sério, o povo enjoado, o povo que sabe fazer pergunta. Não, eles são enjoados. Quer ver? Pensa nos meninos insuportável. O Pablo fala, o filho do Pablo. Não, Medina? Não, eles são insuportáveis. Porque qualquer coisa que você fala, ele faz o quê? Mete uma pergunta. Não, você não vai não, mas por que eu não vou? Não, aí, você não tem noção. Gente, eu fui jogar truco com o Lorenzo. Até me arrepio de falar. Pensa no menino enjoado, tipo assim, tudo ele questionava, tudo ele fazia pergunta, tudo ele... Por quê? Porque desde pequenininho foi ensinado ao quê? A fazer pergunta. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Agora, quem tem o filho mais lindo do mundo? Deixa eu ver. Não, todo mundo que tem filho, né? Todo mundo. Deixa eu ver, quem tem mais de 3 filhos aqui? Levanta a mão. Mais de 3. Quem tem até 3? Aqui, o povo aqui tem mesmo. Aqui tem, o povo é próspero. Olha só. Você, na maioria das vezes, bloqueou o seu filho de fazer pergunta. Porque o povo enjoadinho é as crianças para fazer pergunta, né? Faz 1000 perguntas, né, Dantalha? Aí você fala o quê? Para de perguntar, menino. Você pergunta demais. Não. Aí, e quando mente na resposta? E quando quer enrolar o filho? Aí você, pai e mãe, foi o primeiro a bloquear seus filhos nas perguntas. Não, tem uma... Cadê? A Natália que está lá atrás. Pensa numa menina enjoada que aprendeu a fazer pergunta. Aí eu pago o pato ainda, gente. Porque ela vem fazer maquiagem. Tem vezes que eu falo assim, hoje eu não vou nem fazer maquiagem, porque se eu encontrar a Natália, ela vai me metralhar de pergunta. Ela aprendeu a fazer pergunta e ela faz pergunta o tempo todo. Quem faz pergunta não julga. Quem faz pergunta não conta história. Quem faz pergunta não fica chateadinho. Quem faz pergunta vai direto no como. Quem faz pergunta não é prolixo. Quem faz pergunta não conta história mexicana. Ou coisa boa. Eu falo enjoado, mas é brincando. Ou coisa boa é gente objetiva, clara e que é sniper na pergunta. Tum. E gente que faz você pensar com uma pergunta. E gente que te faz pergunta que você fica até tonta. Você fala, o quê? O que é isso? Você pode salvar a vida de uma pessoa. Você pode evitar que a pessoa faça uma sociedade errada. Você pode evitar que a pessoa leve um golpe só de fazer uma pergunta para ela. Eu encontrei uma amiga ontem. Uma amiga muito amada. Minha amiga 12 anos. Na verdade, minha melhor amiga. E já faz um tempo que essa minha amiga estava namorando. E eu senti algo no meu coração que travava o meu coração. Toda vez que eu via ela com o namorado, travava. Mas a gente ama, então
E da última vez que eu encontrei minha amiga, eu nunca julguei, nunca critiquei, nunca reclamei dela, mas eu fiz algo. A última vez que eu encontrei ela, eu fiz uma pergunta. E essa pergunta martelou a cabeça dela e ela veio ontem para falar comigo sobre essa pergunta. A pergunta que eu fiz para ela foi: você casaria com o seu namorado? Ele é o marido que você sempre sonhou, que você sempre desejou, que você... Não que ele não precisa ser perfeito. Eu só te pergunto o seguinte: ele é o homem com quem você casaria? Ela falou para mim que tem 3 meses que ela não... Eu a vi, deve fazer uns 3 meses. Essa foi a pergunta que mais ecoou no coração dela. Só que a gente quer dar ordem. A gente quer dizer como as pessoas têm que fazer as coisas. Não, imagina eu. Não, você está louca, o que você está fazendo com esse cara? Não, eu acho que você deve terminar com esse cara. Pensa. Aí a pessoa já começa a dar um passo para trás e fala: quem é você para dizer o que eu devo ou não fazer? Você está louca? Não, da minha vida cuido eu, cuida da sua vida. Não, se é pablete, então, não é? Vai falar o quê? Cuida da sua vida. Agora, se você chega para a pessoa com todo o amor e carinho do mundo e faz uma pergunta, você muda o jogo, você muda a atmosfera, você muda o destino, você muda o rumo. Qual de uma pergunta?